Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do nono ano. Tudo certo com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Celso Lucas, professor de vocês de Ciências. E na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre ondas, né? Terminar aí o conteúdo. Só que na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o uso de ondas eletromagnéticas e sua relação com a tecnologia, certo? Bom, quando nós estávamos estudando um pouco sobre ondas, nós nos deparamos com muitos exemplos, né, de tipos de ondas, de formas de ondas. E na aula de hoje nós vamos estar aprofundando um pouco mais sobre esses conhecimentos. Ó, os telefones celulares atuais que possibilitam usar a internet, eles são chamados de smartphone. Né? Isso todo mundo aí conhece bem os smartphones. E os smartphones, eles são basicamente pequenos transmissores e também receptores de ondas eletromagnéticas. E aí, quem lembra o que é a onda eletromagnética que a gente trabalhou? Bom, uma onda eletromagnética vai ser uma onda que pode ser propagada mesmo sem meio físico e material, certo? Até mesmo no vácuo ela é propagada. E esses smartphones eles vão se conectar à rede de uma operadora por meio de uma antena direcional das estações de rádio mais próximas. E para garantir que haja um sinal de celular, independentemente da localização do usuário e da maneira como ele esteja se movendo dentro da área de cobertura, são instalados várias estações de base, certo? Chamadas de radiofrequência. E essas estações de radiofrequência, elas estão dispostas em células. Daí vem o nome rede celular, porque é uma rede que vai conectar vários celulares. E como será que evoluíram os telefones ao longo da história? Você consegue imaginar essa grande evolução aí? A gente estudou um pouco lá sobre tecnologia, né? Falei para vocês quem criou o celular e etc. Bom, hoje em dia muitas pessoas dependem do telefone celular, desses tipos, né, smartphones, para diversas finalidades. Ela vai possuir diversas funções. E geralmente, né, uma ligação telefônica, ela acaba sendo apenas uma dessas várias outras funções. Tanto é que as pessoas mais velhas geralmente tinham celulares mais antigos e diziam: esse meu celular daqui, ele não tem isso, não tem aquele outro, mas ele tem crédito, ele faz ligação. E as pessoas mais novas não fazem tanta questão de ter crédito para fazer ligação, e sim para usar a internet. Porque a partir da internet você pode também conversar, fazer chamada de vídeo, fazer ligações só de voz, certo? Mas, apesar dessa evolução, a telefonia celular ela mantém o mesmo princípio do funcionamento de quando ela foi criada, a partir da transformação de informações a partir de um sinal por meio de ondas de radiofrequência. E essas ondas eletromagnéticas com frequências compreendidas entre 3 Hz e 300 GHz são usadas até hoje, certo? Você já parou para pensar o que significa banda no sentido das ondas? Como, por exemplo, banda larga. Bom, uma banda vai ser uma faixa no espectro eletromagnético usada para as frequências da radiocomunicação. São bandas, por exemplo, FM e AM. Para quem gosta de escutar rádio, são exemplos de bandas, certo? E o que mudou nos últimos anos foram exatamente essas bandas, desses sinais. E atualmente, uma quantidade imensa de dados trafega pela rede de telefonia celular. Com o avanço da banda de internet móvel, é possível se assistir filmes e conversar por chamadas de vídeo sem que o usuário, por exemplo, se dê conta de que há ondas eletromagnéticas sendo empregadas para realizar todas essas tarefas. E é um avanço impressionante
principalmente quando pesquisamos como o sistema de telefonia era feito lá no século passado. Nessa época era necessário que um profissional, chamado telefonista, ele conectasse manualmente as linhas de cabo entre os bairros e as cidades. Mas hoje é possível acessar a internet com 2 toques e uma pequena tela e realizar conversas via satélite por vídeo com alguém do outro lado do mundo em tempo real por bastante tempo, né? Se você quiser ficar aí 10, 20, 30 horas conversando, você consegue, certo? Agora nós vamos ver um pouco sobre as ondas eletromagnéticas e a comunicação. Lá no início do século XIX, por volta de 1830, o telégrafo era o que havia de mais avançado em termos de comunicação. Por meio de impulsos elétricos entre outros pontos distantes e conectados por fios, era-se possível passar uma mensagem criptografada, utilizando um código chamado de Morse. E esse sistema, criado pelo estadunidense Samuel Morse, que viveu em 1791 até 1872, ele baseou seus cliques ouvidos pelo receptor, divididos os pontos em sinais curtos e traços, que eram sinais longos. E o uso desse telégrafo e do código Morse foram um meio de comunicação que perdurou por mais de 100 anos após sua invenção, certo? Cada letra tinha um símbolo, e aí as pessoas faziam essa sequência entre pontos e traços e poderiam escrever palavras, etc. Certo? Esse sistema de comunicação, apesar de funcional, tinha a desvantagem de manter uma conexão física entre os locais de emissão e de recepção da mensagem. Por exemplo, se o fio fosse cortado, os pontos de emissão e de recepção deixavam de se comunicar. Sinais elétricos podem viajar grandes distâncias, mas precisam de um meio físico, como um fio ou um cabo, para conectar o transmissor ao receptor. Os sinais de comunicação que utilizam ondas eletromagnéticas não sofrem tais limitações, porque no ar, uma onda eletromagnética viaja a velocidades muito próximas à da luz, fazendo com que os sinais de comunicação modernos sejam praticamente instantâneos, além de não dependerem de um meio físico para serem transmitidas. Por quê? Ondas eletromagnéticas podem ser refletidas ou não, de acordo com seu comprimento, pelas camadas da atmosfera terrestre. E desse modo, elas possibilitam a transmissão a longas distâncias. Com a tecnologia de hoje, são geradas ondas eletromagnéticas empregadas como portadores de informação. O rádio é um exemplo de como ocorre a transmissão por ondas eletromagnéticas. Nesse caso, ondas de rádio que permitem estabelecer comunicação, inclusive com aparelhos localizados fora da órbita terrestre, certo? As ondas eletromagnéticas, elas são portadoras eficazes de sinais moduladores. O que são esses sinais moduladores? São sinais que variam uma ou mais propriedades de uma onda periódica com o intuito de transmitir informações. A estação de rádio, por exemplo, ela codifica a informação sonora que quer reproduzir, uma música ou uma voz. Em ondas de rádio, ela pega essas ondas de rádio e a transmite utilizando determinada frequência. E essas frequências vão poder variar em 2 âmbitos. Ou
na modulação de amplitude, e aí nós vamos ter o sinal AM, ou nas modulações de frequência, e aí nós vamos ter as FMs. A transmissão dessas ondas de rádio são feitas por uma antena para todas as direções necessárias. Mesmo assim, o fato de as ondas eletromagnéticas sempre viajarem em linha reta faz com que seja possível a recepção em qualquer ponto da Terra. O aparelho, por exemplo, o receptor do rádio, recebe ondas eletromagnéticas e as decodifica em uma corrente elétrica que produz o som que ouvimos, por meio de um alto-falante. Ondas de rádio transmitidas em AM são refletidas pela ionosfera, que é uma camada aí da atmosfera, por causa do seu grande comprimento de onda, mas seu alcance vai ser limitado a poucas centenas de quilômetros. Como vai ser feito, por exemplo? E como é feita essa transmissão por uma estação de rádio? Bom, primeiro, o microfone ele cria uma corrente elétrica que é uma forma de sinal analógico de som original. E depois, o transmissor de rádio ele combina o sinal analógico amplificado e o converte em ondas de rádio com a frequência específica. E a antena de rádio, depois, ela transmite as ondas moduladas pela atmosfera. Logo após, a antena do aparelho receptor é ajustada para receber as ondas moduladas na frequência escolhida. Logo depois, o aparelho receptor ele filtra as ondas de rádio da informação transmitida no sinal analógico. Logo depois, por último, o aparelho receptor converte o sinal analógico em corrente elétrica, que é uma forma que o alto-falante transforma o som, certo? E existem também as estações repetidoras e os satélites de comunicação, que vão transmitir para locais mais longe. Por quê? Quando a distância entre o emissor do sinal de rádio e o receptor é muito grande, as ondas de rádio elas não chegam satisfatoriamente ao destino, perdendo parte ou toda a informação que carregavam. E a curvatura da Terra contribui para que as ondas de rádio entre o transmissor e o receptor se percam. Isso também acontece devido ao relevo, como montanhas e vales, e os obstáculos. Esse é o motivo de se construir estações de rádio em locais muito altos, porque assim você diminui a interferência a partir de montanhas e vales. Mas os obstáculos, como os prédios e as demais construções, elas também atrapalham essa emissão. E até mesmo as condições meteorológicas interferem na transmissão e bloqueiam parte das ondas de rádio, certo? E para superar esse problema, as ondas de rádio elas podem ser enviadas para uma estação repetidora, normalmente instalada em locais de grandes elevações, que vão ser responsáveis por replicar os sinais, retransmitindo-os para os mais longe, para distâncias às vezes intercontinentais. E a utilização de estações repetidoras terrestres é atualmente impraticável, pois seria necessário haver uma estação repetidora a cada centenas de quilômetros, fazendo com que o custo da transmissão ficasse muito elevado. E o que fazer, então, para aumentar o poder da transmissão desses sinais? Bom, as ondas de rádio, com maior frequência, como FM, TV e microondas, conseguem atingir a ionosfera, e dependendo de sua frequência, podem até escapar para o espaço. O satélite artificial de comunicação vai ser um elemento repetidor de sinal enviado de um ponto emissor muito distante do receptor. As microondas, por exemplo, conhecidas por seu uso doméstico em forno,
são uma faixa de ondas bastante importante nas telecomunicações e algumas são utilizadas amplamente nas transmissões via satélite. Atualmente, vários eventos estão relacionados com algum tipo de transmissão via satélite, desde o ato de assistir a uma partida de futebol até o uso de dados por meio da internet. E essa transmissão via satélite, utilizando uma estação de rádio, é usada no mundo todo, certo? E a antena parabólica? Como será que ela funciona? Bom, em locais remotos de difícil acesso, essa comunicação via satélite é de fundamental importância, pois a comunicação por um sinal de telefonia celular tende a ser precário se não houver centenas de antenas repetidoras de um sinal nas proximidades. E é comum que nessas localidades o acesso ao sinal de televisão seja por uma antena parabólica, que capta os sinais via satélite, assim como receptores de televisão. Outros equipamentos que possibilitam a comunicação remota via satélite são utilizados, tais como telefones e rádios comunicadores, certo? Vocês sabiam que as ondas de micro-ondas também são ondas de rádio? Bom, outro uso muito comum de ondas de rádio nos dias atuais é a utilização de micro-ondas, conhecidos aí como fornos elétricos. Os micro-ondas, eles são ondas mais energéticas que as ondas de rádio, utilizadas em comunicação e conseguem penetrar alguns centímetros da superfície dos alimentos. As moléculas de água que estão contidas nos alimentos vibram, ou seja, sua energia cinética aumenta, aquecendo a comida e fazendo com que ela cozinhe. Esse é um princípio fundamental da utilização de micro-ondas, certo? Vamos falar agora um pouco sobre o rádio e sua importância para a humanidade. Houve um esforço de muitas pessoas em várias áreas do conhecimento para se compreender a natureza das ondas eletromagnéticas de rádio e também identificar uma forma segura e confiável de gerá-las intencionalmente. Um físico e matemático chamado James Clerk Maxwell, que viveu de 1831 a 1869, ele publicou sua teoria em 1865, que descrevia matematicamente o comportamento das ondas eletromagnéticas, e vários cientistas lançaram-se na busca de aplicações práticas para tais fenômenos. As equações de Maxwell só seriam mais elaboradas cerca de 20 anos depois, pelo físico alemão Heinrich Rutherford Hertz, que viveu de 1857 a 1894, que foi capaz de gerar ondas de rádio através de uma corrente elétrica de alta voltagem, transmiti-las pelo ar e convertê-las novamente em energia elétrica sem nenhuma ligação entre a antena emissora e o receptor. No entanto, foi um cientista italiano, Guglielmo Marconi, que vislumbrou a possibilidade de transmitir informações por meio de ondas de rádio e, utilizando um transmissor de baixa frequência, abaixo de 3 MHz, enviou uma mensagem de radiotelégrafo, que ficou conhecido como invenção precursora das transmissões de rádio, tal qual os conhecimentos hoje em dia. Através do Oceano Atlântico, em 1902, a primeira mensagem de rádio intercontinental. E esse feito se foi possível porque certos comprimentos de onda são refletidos pela ionosfera. Esse efeito é chamado de propagações por ondas ionosféricas ou celestes. E aí começou a era do rádio. E gradativamente, as gerações de onda AM,
que modificam a amplitude moduladora, popularizou-se na Europa e nos Estados Unidos. E o rádio ele teve uso militar difundido logo após a Primeira Guerra Mundial, tornando-se o mais importante meio de comunicação da época. O auge da popularização do rádio ocorreu entre as décadas de 30 e 50, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse veículo perdeu a sua hegemonia como principal meio de comunicação. Com a chegada da televisão, entre os anos de 1950 e 1960, o rádio ele foi fundamental para a difusão instantânea de informação, fazendo assim uma democratização cultural e um entretenimento popular. O rádio ele continua a ter muita importância na vida moderna, pois hoje ele é transmitido tanto em ondas AM quanto em ondas FM, e levou um legado de invenções como a televisão, o radar, as transmissões via satélites, o Wi-Fi e o forno micro-ondas. Os aparelhos de comunicação eletrônicos, eles utilizam um sinal para transmitir as informações, chamado de sinal modulador, que representa uma informação que pode ser um som, um clipe, ou uma sequência de números ou de letras a serem decodificadas. O sinal modulador ele será transmitido de uma forma mais efetiva quando estiver contido em alguma outra forma de energia, chamado de sinal portador. No caso do telégrafo, a corrente elétrica é o sinal portador do código criado por Morse, chamado também de código dos cliques. Para o rádio, o sinal portador vai ser a frequência de transmissão, as ondas eletromagnéticas que carregam a informação. Essa informação pode ser uma música ou uma voz. Ou seja, o sinal modulador vão ter só a modulação ou da amplitude, e aí nós temos o AM, ou da frequência, e aí nós temos o FM. As ondas de radiofrequência, elas são ondas eletromagnéticas com frequências compreendidas entre 3 kHz a 300 GHz e podem ser divididas em faixas de bandas. As mais utilizadas são as bandas radar, AM, FM, VHF e o HF. Por quê? As estações de rádio, elas transmitem o som variando a amplitude das ondas portadoras ou a sua frequência. E essas formas de transmissão, elas recebem o nome de AM, amplitude moduladora, e FM, frequência modulada. O princípio de funcionamento de transmissão em ondas AM tem por base a modulação da potência do sinal portador em função da amplitude do sinal sonoro. Quanto mais som for transmitido, maior será a amplitude da onda eletromagnética. Já a transmissão em ondas FM vai utilizar o princípio de variação da frequência de ondas portadoras, isto é, a frequência de ondas eletromagnéticas adapta-se à intensidade do som a ser transmitido. A banda da frequência dos rádios AM ela vai situar-se em 530 e 1700 kHz. Já a frequência de rádio FM ela é situada em 88 e 108 MHz, por apresentarem um comprimento de onda maior. As transmissões de AM elas são refletidas pela ionosfera, enquanto as ondas de rádio FM atravessam essa camada da atmosfera. E essas propriedades das ondas de rádio AM faz com que a transmissão da AM consiga ser propagada mais longe. Todavia, os rádios atuais, principalmente os que têm programações musicais,
preferem transmitir em FM devido à melhor qualidade do sinal, pois quanto maior a frequência do sinal portador, maior a quantidade de informação que pode ser codificada por ele. Vamos falar um pouco também sobre a diferença entre sinais analógicos e sinais digitais. Bom, os sinais moduladores, eles podem ser tanto analógicos quanto digitais. Os sinais analógicos, eles vão apresentar propriedades que mudam continuamente com a variação do sinal original. Já os sinais digitais, eles convertem em códigos binários os sinais analógicos. Para distinguir os tipos de sinais de comunicação, um telefone celular comum, ele pode servir de exemplo. Quando falamos ao celular, a voz provoca ondas de pressão no ar, chamadas de ondas mecânicas. E essas ondas elas são captadas pelo diafragma do microfone. Essa parte do aparelho é chamada de transmissor. Por quê? As vibrações do diafragma do microfone são convertidas em correntes elétricas, que vai ser o sinal elétrico. Se falarmos mais alto, maior será a amplitude das ondas sonoras e, consequentemente, maior será o sinal elétrico resultante. Esse sinal ele vai ser analógico e segue pelos fios do aparelho para ser convertido em sinal digital, na placa eletrônica. A amplitude do sinal elétrico analógico de voz será medido em determinada frequência ao longo de determinado intervalo de tempo. Para cada medição de amplitude de sinal, será atribuído um valor numérico. E esses valores eles são codificados para uma linguagem binária. Linguagem binária vai ser uma sequência de números qualquer. Qualquer não, né? Geralmente 0 e 1. E estações prontas para a transmissão. O sinal que contém toda a informação de modulação de voz captada pela transmissão em formato binário é um sinal digital. Uma vez convertidos esses sinais, os sinais digitais eles podem ser transmitidos a maiores distâncias sem sofrer tanta interferência. Interferência tem também o nome de ruído. E de forma mais rápida, quando decodificados, esses sinais praticamente não perdem as propriedades do seu sinal original. E quando chegam ao aparelho de destino, o código binário é convertido em um sinal analógico, que por sua vez é convertido em um som pelo alto-falante do aparelho. Assim, o som ele é ouvido praticamente da mesma maneira que o som original, capturado pelo aparelho que o transmitiu. Certo? Então, gente, a aula de hoje era isso. Certo? A gente começou sobre bastante coisa. É importante vocês assistirem a aula com bastante calma. Qualquer dúvida, podem me mandar perguntas, certo? Pelo Clésia. Obrigado e até a próxima.